Em Gênesis, no capítulo 12, versículo 1 e 2, você pode deixar aí seu smartphone, eu te aconselho a marcar o texto na palavra. E também Gênesis, capítulo 13, verso 14 e 15, são os textos que irão nortear a nossa reflexão nessa noite, amém? Gênesis, capítulo 12, verso 1 e 2, e Gênesis 13, verso 14 e 15. Diz assim o texto em Gênesis, capítulo 12, verso 1 e 2. Aí, está projetado também no telão. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Amém, irmãos? Gênesis 13, 14 e 15. Disse o Senhor a Abraão depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul e para o oriente e para o ocidente, porque toda esta terra que vês eu te darei, a ti e à tua descendência para sempre. Glória a Deus, aleluia. Vamos ter uma palavra de oração. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos, não ficasse assim preocupado com o teu vizinho, e gostaria que você orasse. Amém? Eu quero ouvir a tua oração. Nós vamos orar como igreja, para que o Senhor fale conosco. Aleluia, irmão? Então ore. Verbalize aí a sua oração ao Senhor. Fala: Pai, eu não quero sair daqui da mesma maneira que eu cheguei. Eu quero ser tocado por Ti. Amém? Ore em voz alta ao Senhor. Pode orar, irmãos. Oh, aleluia. Em nome de Jesus, Senhor. É a Tua palavra, ela se cumpre no nosso meio. Faz com que em nome de Jesus Cristo essa palavra, Senhor, toque de uma maneira profunda, de uma maneira pontual nas nossas vidas, e nós possamos sair daqui melhorados, aperfeiçoados, um pouco mais transformados à semelhança de Jesus Cristo. Nós repreendemos todo o mal, ó Deus, que vem nos condicionando, ó Pai, dentro das nossas próprias vidas, dos nossos afazeres. Nós queremos romper no Senhor. Queremos, em nome de Jesus, termos uma mente clarificada pela ação poderosa do Teu Espírito em nós. Nós oramos assim, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos dar visão daquilo que Tu queres fazer em nós e através de nós. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Bênção de Deus. Esses textos, ambos, vão narrar especificamente sobre o chamado de Abraão, e o segundo texto que nós lemos vai falar de quando o sobrinho dele, Ló, decidiu se separar de Abraão. Os servos deles haviam crescido, os animais também, eles já eram ambos ricos, e começou a haver confusão entre os servos de Ló e de Abraão. Então Ló decidiu se separar e falou: tio, é melhor a gente ir para um para cada lado. E Abraão, muito nobre, deu o direito de escolha para o seu sobrinho. E o seu sobrinho, muito oportunista, olhou para as campinas que dava por lado de Sodoma e Gomorra, que era verdejante, boa para a criação, e disse então a Abraão: eu quero esse lado, porque ele era mais vistoso, né? Ele era mais agradável à vista. Com certeza ele fez uma escolha oportunista nesse processo, e a pior parte ficou para Abraão. Eu creio que naquele momento houve uma tristeza que acometeu o coração de Abraão, a ponto do Senhor ir até ele e dizer a ele: ergue os teus olhos de onde você está. É justamente naquele momento ali de divisão, de separação. Pois bem, agora você vai olhar para o sul, para o norte, tu vai olhar para o ocidente, vai olhar para o oriente. Tudo isso que você está vendo, eu vou te dar como herança. Ele estava ali fortalecendo a visão do chamado que ele havia feito ao teu servo. Ele iria mostrar uma terra para o teu servo, e dentro do momento que ele está caminhando na sua jornada, há essa ruptura familiar, e Abraão precisa ser fortalecido por Deus, para que ele mantenha os olhos na promessa que Deus havia dado a ele. Amém, irmãos? Eu penso que essa palavra se aplica muito a nós, porque eu creio que a mesma visão, não a mesma no sentido de igual, mas no sentido de que se aplica a nós, Deus tem um propósito para cumprir na minha e na sua vida. Amém?
Deus tem uma visão para dar para você, em específico, de uma maneira singular, mostrar para você o que Ele quer fazer em você e a partir de você. Deus não trabalha com massas, Ele trabalha com pessoas, com indivíduos, com seus filhos e filhas. Ele distingue os seus filhos em meio a uma multidão. Então Deus quer que você saia hoje daqui, em nome de Jesus, despertada ou despertado por essa palavra, porque a palavra que foi dada a Abraão, sai da sua terra, que eu vou te mostrar algo, ela se caracteriza na nossa vida, porque Deus quer te mostrar algo muito além de você mesmo, muito além da sua compreensão, muito além da sua percepção de vida. Talvez você esteja tão acostumado com a vida que leva, que nem se preocupa com isso. E no nome de Jesus, no Espírito Santo, eu gostaria de startar um processo de inquietação espiritual na sua alma, aonde você deseje arduamente a ter uma visão de Deus. O que Deus quer de mim e como Deus quer me conduzir. Amém, irmãos? Essa é a proposta que nós temos para você hoje. Como desenvolver sua visão de futuro, não do futuro. O que vai acontecer com a Rússia, com a Ucrânia, com o mundo hoje, não. É de futuro em relação à sua vida. O que Deus quer desenvolver e como Ele quer desenvolver isso em você. Nós precisamos sermos direcionados pelo Espírito e ter essa ação de Deus pontual acontecendo na nossa vida. Para isso, eu gostaria de levar você a meditar num primeiro ponto. Muda para nós, fazendo um favor. Comece onde você está, como você está. É o que diz o texto em Gênesis 12:1 e no verso 13 e 14 também, no Gênesis 13, verso 14. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Amém? Deus quer te mostrar algo, como eu já disse e repito. Gênesis 13, verso 14. Ergue os olhos e olha desde onde você está. Amado, é preciso expandir a nossa mentalidade. Nós entendemos isso e nós precisamos aprender que a nossa mente ela precisa ser aberta. Ela precisa aprender a pensar de uma maneira abrangente, pensar de uma maneira global. Ela não pode ficar restritiva à nossa própria vida, ao nosso próprio umbigo, aos nossos relacionamentos imediatos. Nós precisamos permitir que Deus alargue as nossas fronteiras. Amém, irmãos? Para isso é preciso se exercitar, é preciso você quebrar alguns bloqueios de alma que todos nós construímos de uma maneira imperceptível. E sutilmente, quando a gente menos se apercebe, estamos presos dentro de uma filosofia de vida, dentro de costumes, dentro de um ir e vir muito restritivo, muito tacanha, que não oferece mais nenhum desafio para que você cresça, para que você melhore a sua vida. Muitos de nós estamos contentados com a vida que temos. Eu decidi que tudo novo vai ser tudo novo para mim esse ano. Eu tenho uma barriga exuberante, 60 anos, e eu fui para a academia. E o treinador lá, o personal trainer, me passou 3 tipos de exercício. E cada vez que eu vou lá, eu pego aquelas séries e faço. No outro dia eu vou 3 vezes na semana e faço aquelas 3 séries diferentes. Então eu sempre estou exercitando partes diferentes do corpo, mas o Hassan, personal também, o Renato, sabe muito bem disso. A gente está muito sedentário e você começa, primeira série, segunda série, chega na terceira, você fala, não vou aguentar. E começa a doer o braço, e começa a doer as pernas, arder joelho, junta, você fala, vou parar. Mas irmãos, se eu paro, eu não alcanço aquele nível onde o meu corpo começa a queimar e começa a ter o efeito efetivo do exercício. Então eu não posso me acomodar na dor, eu tenho que ir além dela. Certo dia eu cheguei aqui, eu estava andando até duro, né? O senhor falou, o que foi, pastor? Eu falei, rapaz, eu estou com tanta dor, que para sentar na cadeira está difícil. Ele falou, pastor, eu não vou amanhã nessa academia, mas nem que seja nem amarrado. Ele falou, pastor, vai, daqui a pouco passa a dor, o senhor vai ver, persevera, graças a Deus não estou sentindo mais dor, né? Já vou precisar mudar de série, a barriga aqui ainda está aqui, mas ela vai sumir, em nome de Jesus. Faz pouco tempo que eu estou lá, uns 2 meses só, nós vamos perseverar e conseguir. Não é diferente com a nossa mente.
Quando você fica assim, focado, tipo um cavalo, perdão, não estou fazendo aqui uma alusão a você, mas te dando um exemplo, que coloca assim um tampão, e ele só enxerga para frente, ele não consegue ver nada em torno de si, porque esse é o objetivo daquele que conduz ele nas carroças. Antigamente era comum ver isso, hoje não. E ele responde aos comandos. Nós não nos apercebemos, mas vivendo do jeito que nós vivemos, na correria que estamos inseridos, e focados tão somente em buscar o nosso sustento, buscar as coisas que temos almejado, e não permitindo com que o Espírito Santo haja em nós e através de nós, como Ele gostaria, nós começamos também mecanicamente a dar respostas para a vida, dar respostas para o nosso relacionamento. Nós não conseguimos ter a sensibilidade divina de nos encaixar dentro dos relacionamentos de um modo virtuoso, de um modo poderoso no Espírito Santo, porque estamos tão condicionados que as nossas respostas são frias, as nossas respostas são rápidas. Nós não temos tempo para perder com coisas que de repente a gente pode julgar até como que, sei lá, caprichos de outras pessoas. Não tenho tempo para isso. Quantos dos nossos irmãos não estão vivendo assim? Quantas vezes eu não fiz isso? E eu vim te falar hoje em nome de Jesus que você precisa exercitar essa abertura de mentalidade. Sair da sua caixa. Como é difícil lidar com homens e mulheres que chegam na igreja com o evangelho já pronto, formatado. Última geração, vamos dizer assim, vai demorar talvez 20 anos para trocar. Irmão, não é assim. O Espírito Santo quer levar você a crescer no conhecimento dessa palavra, no conhecimento de Deus, no conhecimento daquilo que o Espírito Santo deseja fazer em você e através de você. E nós precisamos estar abertos para isso. Amém, irmãos? Abra sua mente. Samuel disse semana passada, ou semana retrasada, não me lembro quando ele pregou pela manhã, e ele disse: o pastor não gosta que fala mais de transição. Gente, a comunidade de Cristo hoje é união, amém? E nós somos um movimento de unidade. Veja que nós em 2019 queríamos montar uma extensão na zona norte de Ribeirão. Naquela época o pastor Andrade congregava conosco e nós saímos e andamos muito nessa zona norte. Procuramos vários salões e Deus não enchia o meu coração com nenhuma das propostas que apareceram naquela oportunidade. E tivemos um grande desgaste naquela oportunidade, porque eu recusei em abrir em qualquer lugar. Para mim não servia. Não, mas a turma toda queria. Não, mas nós precisamos abrir alguma coisa. Eu falei: olha, sem Deus testificar no meu coração, não faço. Amém. Olha, se eu tivesse alugado. Veio a pandemia, 2 anos. Eu estaria pagando o aluguel por 2 anos com um aparelho fechado, praticamente sem usar. Deus nos orientou naquela ocasião. Passamos esses 2 anos, a mãe do Silvio veio a óbito e eles resolveram então morar na casa onde ela morava. E eles acabaram mudando lá para a zona noroeste da cidade. Ele então viu um salão muito bonito próximo da casa deles lá. E ele disse para mim: pastor, tem um salão bacana para nós alugarmos lá. E eu passei, eu e minha esposa, numa visita que eu fiz para ele. Vi o salão, Toninho, gostei do salão. Eu falei: top esse salão, esse eu alugo. Mas vamos antes conversar com os pastores amigos nossos. Escolhi o Carvalho, da Menonita, porque ele tem uma igreja lá no Cristo Redentor. Nós ajudamos ele, estamos dando uma força para ele construir lá também. E o Isaac, fomos no Isaac primeiro, e o Isaac falou: pastor, vem aqui na minha empresa, depois nós vamos dar uma volta. Ele nos levou lá, mais para o fundo ali do José Sampaio, e ele comprou uma área de lazer muito bonita lá. E tem um salão dentro da área de lazer, 4 salas enormes. Ele falou: serve? Eu falei: rapaz, serve. Muito melhor do que encomenda esse negócio. É do senhor, pode tocar. Eu falei: quanto custa? Nada. Isso é para o reino. O senhor pode usar quanto o senhor quiser. Piscina, churrasqueira, 4 salas grandes para crianças, um salão para 90 pessoas. Eu e o Silvio olhamos um para o outro e falou: esse é o tempo do Senhor. Aleluia. Abre a mente. Às vezes não é onde você quer ir. Às vezes não é a Espanha que Deus quer que o apóstolo Paulo vá. Não é o lugar que você está bitolada, ou bitolado, obstinado, obstinada.
é aonde o Espírito Santo deseja te levar. Amém, irmãos? Chegou o tempo e nós precisamos estar abertos para essa mudança de mentalidade e falar para o Espírito Santo: não é do meu jeito, é do seu jeito. Amém, irmãos? Então, o primeiro passo para nós abrirmos a mentalidade é sermos de fato discípulos de Jesus Cristo. E isso redunda em algumas atitudes que o apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 3, verso 12 e 14. Ele vai dizer assim, não que eu tenha já recebido ou que tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia, irmão? Ou seja, eu estou consciente que eu não estou perfeito, eu tenho consciência de que ainda preciso de galgar uma jornada grande no Senhor para chegar até a perfeição. E isso só vai acontecer quando o Senhor Jesus voltar para buscar a igreja, quando nós tivermos aí um corpo incorruptível, segundo a palavra diz em Tessalonicenses. Tá certo? Então, por toda a minha vida eu tenho que ter essa consciência, deixando as coisas que para trás ficam e prosseguindo para aquelas que estão diante de mim. Amém? De aquilo que Deus vai me mostrando para que eu faça. E Deus, nesse sentido, vai abrindo a minha mente. Gostaria também, em nome de Jesus, não só você ser discípulo de Jesus, olhar para Ele como a primeira referência e única referência, enquanto aquele que te reporta, te leva, te conduz diante de Deus Pai Todo-Poderoso. Jesus é o nosso exemplo perfeito. Jesus é o único mediador. Não existe outro caminho para você se relacionar com Deus. Não existe outro caminho para você ter uma abertura de mente, senão olhando para o autor e consumador da nossa fé. Jesus Cristo é hoje a grande boa nova ainda e vai ser por toda a eternidade, amado. Deus é maravilhoso e nós precisamos estar com isso em mente. Ser discípulo de Jesus é um privilégio. Também é preciso abrir a mente para o Espírito Santo. É Ele que vai te conduzir à interpretação correta da palavra. É Ele que vai revelar para você os caminhos que Deus deseja que você ande. É Ele que vai te dar discernimento para que você não entre em armadilhas, para que você então seja usado poderosamente em qualquer situação, em qualquer circunstância, junto aos seus irmãos ou não. É importante que você saiba que o Espírito Santo está constantemente com você, não te abandona, não te deixa só, não te deixa órfão. O Espírito Santo é que te dá sabedoria, é Ele que te dá dons, é Ele que te dá poder para você fazer com que o Evangelho seja explanado de uma maneira poderosa, com autoridade. E nós precisamos estar abertos para o Espírito. Eu, quando era mais novo, tinha um certo receio do Espírito Santo. Porque eu fui ensinado a não ter medo. Olha, se você orar e pedir um peixe para Deus, Ele não vai te dar uma cobra, diz o texto, então fica tranquilo. Mas eu ficava pensando, e se Deus resolver me levar para a África? Rapaz, eu não sou missionário, eu não tenho esse desejo. E se Deus quiser me chamar para um lugar ainda pior do que esse? Né? E eu orava com receio no meu coração, falar: Senhor, Tu tem liberdade para fazer o que o Senhor quiser em mim, mas quanto a me enviar para fazer alguma coisa, né? Dá um tempo aí, porque eu não sei se eu tenho coragem de responder. Tá certo? Mas com o passar do tempo eu comecei a aprender que o Espírito Santo é extraordinário. Ele não me força nada, Ele tem um plano perfeito para mim. E Ele foi me mostrando que tudo o que Ele queria para a minha vida é o que se encaixa perfeitamente com o meu perfil, com o meu jeito. Ele me conhece, Ele conhece os meus bloqueios, Ele conhece o tempo que eu estou pronto para dar uma resposta positiva. E Ele vem nesse tempo e fala: e agora, vamos? E eu não me acabei tornando pastor, que é uma das coisas que eu não queria. Queria estar livre desse negócio de igreja. Aliás, eu sempre tive esse anseio no coração. Nunca quis ser pastor, mas Deus me conduziu para dentro desse processo. E, gente, foi um processo desgastante que qualquer ser humano no meu lugar desistiria. É banca de examinadora, querendo ver meu conhecimento, os americanos divididos, e teve 2 homens só que apostou, falou: esse cara vai ter que ser o pastor lá de Ribeirão. Foi o pastor Demi Martins e o pastor Justino de Campinas, da Igreja de Cristo de lá.
O resto dos americanos e das pessoas que trabalhavam com ele falou: ele é muito novo, nunca foi, não tem cultura de igreja. Eu não tinha, nasci em 89 para Cristo, assumi essa igreja em 96, janeiro de 1996. Não tinha cultura de hinos, não tinha cultura religiosa. Eu tinha conhecimento teológico, passei por um seminário, e só isso, mas era homem de oração. E eles me acompanhavam nas vigílias, e um dizia para o outro na vigília: esse homem vai ser um grande homem de Deus, esse homem vai ser um homem que nós podemos contar com ele. E eu nem sabia dessas coisas. E os dois ficaram firmes, e eles me aprovaram para ser pastor. Sabe o que foi a melhor coisa que aconteceu para a minha vida? Eu cresci muito no pastorado. A minha vida mudou demais. A minha família mudou. Meu casamento se tornou um casamento mais prazeroso, mais consistente, porque nós aprendemos a ouvir a voz do Espírito e dedicar um ao outro, e nós para com os nossos filhos de uma maneira mais divina, mais direcionada pelo Espírito. Amém, irmãos? Deus tem sob medida aquilo que Ele deseja fazer na sua vida. Você crê nisso? Creia em nome de Jesus Cristo. É também preciso, amados, termos oração, comunhão e discipulado. Esse tripé, eu costumo qualificar ele como um tripé de um caminho virtuoso na nossa vida. Sem oração nós não vamos para lado nenhum, nós precisamos ter oração. Nós precisamos nos isolar, nós precisamos andar no nosso ir e vir, na nossa jornada, orando sem cessar a Deus. Andando pelo caminho, amado, independente do que você faça, esteja levantando os olhos para Deus, para entender qual é o propósito dEle, a promessa que Ele tem para a tua vida, a visão que Ele quer te dar. E Ele vai te dar isso andando pelo caminho mesmo. E você precisa aprender, como o apóstolo Paulo, orar sem cessar. Mas também ter esse tempo com a sua esposa, ter esse tempo com a família, ter esse tempo com a namorada. Hoje me procurou pela manhã um casal: pastor, ora por nós. Nós estamos iniciando um relacionamento. E eles me deram um par de alianças, eu poderia abençoar? Eu falei: não, pode pôr as alianças aí, eu vou abençoar as suas vidas. Relacionamento é dado a partir de vocês, é das atitudes que vocês tomam, é se vocês estão focados na mesma direção, é se vocês querem uma vida significativa, relevante para você, um para cada um, né? E para a família, é se nós queremos andar num caminho digno, honroso, bonito, algo que dá prazer, algo que nós deitamos à noite e fala um para o outro: olha, vale a pena sermos um, é bom sermos um. Amém, irmãos? Orei por eles, e nós precisamos assim também fazer através das nossas orações. Senhor, eu quero relacionamento, seja ele de trabalho, seja ele de namoro, seja ele de família, seja ele como irmãos, um relacionamento sólidos, relacionamento marcado por alianças, relacionamentos marcados por virtuosidade, por transformação efetiva do nosso ser. Nós queremos relacionamento onde cresçamos dentro desses relacionamentos. Aleluia, irmão? Louvado seja o Senhor. A nossa comunhão tem que ser virtuosa. Comunhão em Cristo nunca deveria enfermar ninguém, mas enferma. Por quê? Falta de maturidade, orgulho, gente que pensa mais do que o é. Emprega dentro dos relacionamentos essa carga de carnalidade e acaba atrapalhando e muito na comunhão. E a imaturidade costuma sequelar relacionamentos por toda a vida. Nós precisamos, em nome de Jesus, sermos mais humildes na nossa comunhão. Considerarmos o irmão como se fosse, a palavra não diz como sendo, como se fossem superior a nós mesmos. É uma perspectiva de humildade em relação ao outro, de valorização ao outro, sabendo que eu preciso dos dons daquele, e ele precisa dos meus dons, e a comunhão acontece. Hoje nós tivemos um apelo pela Renata dos grupos ON. Nós precisamos se envolver em grupos, precisamos se envolver em discipulado mais pontual, precisamos aprender a estar juntos, e de preferência próximo das nossas faixas etárias, aonde em nome de Jesus nós possamos compartilhar a vida, amados, trocarmos virtuosidade. Lembra da mulher que estava com fluxo hemorrágico? Ela sai no meio da multidão e com ela pensa: se eu tão somente tocar em Jesus, eu sei que eu vou ficar curada. E toca, e Jesus: para quem me tocou, porque ele percebeu, diz a palavra,
que saiu virtuosidade dele, poder dele. É assim a nossa comunhão. Quando nós amamos efetivamente uns aos outros, quando nós damos suporte uns aos outros, nós nos tocamos, nos abraçamos, oramos um pelo outro, intercedemos um pelo outro, e há poder de Deus ali caracterizado nesses relacionamentos. Amém? Deus quer te usar, e você precisa ser despertado e despertado para isso. Onde você está? Quem é você? Será que você é um ponto de atrito, de contenda, de disputa dentro dos seus relacionamentos, a partir de dentro da sua casa? Eu não gosto disso, eu não vou aqui, eu não vou lá, eu quero minha liberdade. Não, essa é minha família, é a sua família, não é o meu dinheiro, não, é o nosso dinheiro. Será que nós estamos convivendo dentro das nossas casas com disputas, com divisão? Será que nós queremos fazer valer a nossa vontade em detrimento da do outro que vive conosco? Será que nós queremos fazer valer sobre a nossa família aquilo que eu desejo fazer para mim mesmo, em detrimento de todos os demais? Como eu vejo isso no reino de Deus, e como isso entristece o coração do Senhor. Nós precisamos ter relacionamentos, amados, marcados pela mútua cooperação. Nós precisamos ter relacionamento, seja em que nível for, marcado pela excelência daquilo que eu posso oferecer para o outro. Isso é justo. É injusto você oferecer qualquer coisa para o outro. É injusto você doar qualquer coisa dentro de qualquer tipo de relacionamento, seja de produção de alguma coisa, ou seja, na fortalecimento das alianças que você tem com seus irmãos, seus amigos e seus familiares. Amém, irmãos? Que dirá espiritualmente com seus líderes, com a sua igreja? Igreja cresce quando nós temos essa consciência. Nós somos um, nós somos union, amém? Nós somos um, e nós estamos olhando para esse tempo dizendo para Deus: Senhor, chegou o tempo de uma nova geração levar essa igreja ao crescimento, e nós vamos assim proceder, amém? Contextualizado com esse tempo que nós estamos vivendo. E por último, discipulado. Irmão, sem discipulado nós não vamos para lado nenhum. Nós precisamos aprender a ter discipulado. E discipulado com gente que nos ama de verdade. Papai e mamãe, quando vê seu filho fazendo besteira, ou então insistindo num caminho que você sabe que não é bom, o que você fala a ele, no ouvido dele? Ou então de uma maneira firme, olhando nos seus olhos? Responde para mim: tudo bem, filho, segue nisso aí, vamos ver o que vai dar. É assim que você fala? Eu não ouvi direito. É assim que você fala? Não. Você diz para ele: pode parar, esse negócio está errado, você vai acabar com a tua vida, velho. E se ele insiste, você fala: tudo bem, nós não vamos ter problema com isso, mas você quer ir com as suas próprias pernas, vai com suas próprias pernas. Comigo não. Família tira a mão. Isso é disciplina. Nós precisamos aprender a fazer isso em todos os sentidos. Como você abre um negócio e contrata um funcionário, e onde você dá uma direção para ele e fala para ele: você faz o gesso assim, né? É Carlos seu nome? Clóvis, obrigado. Havia esquecido. Clóvis trabalha com gesso. Aí ele fala: não, você chega no final da tarde, ele fala: eu resolvi fazer assado, não assim, porque eu achei que ficaria mais bonito. O que você falaria para ele? Está errado. Porque não tem unidade. Toninho, você já passou por isso no seu trabalho? Os caras mudam sem... E isso acontece no trabalho, eu já vi isso acontecer. Imagine na vida espiritual. Irmão, nós precisamos nos disciplinar. Certa feita eu liguei para o pastor Edson e falei para ele: pastor, eu fiz isso, fiz aquilo, estou fazendo isso e vou fazer isso. Ele falou: a título de informação, Laércio, está muito bom. Eu entendi o que ele quis dizer para mim. Eu falei: pastor, vamos voltar. Eu já fiz, mas se o senhor achar que estiver errado, o senhor me dá um toque que eu desfaço. E aquilo que eu estou fazendo, o senhor acha que vai dar certo? Ele falou: olha, vamos orar primeiro, e depois a gente conversa depois, porque estou te achando muito ansioso dentro desse processo. E eu recuei. Amém? Discipulado é isso. Ou então, nós não consideramos o ponto de vista do outro. Se a minha esposa fala algo comigo, e eu fico irritado com ela às vezes, que ela fala e eu falo em momentos inadequados, eu falo:
puxa vida, eu não vou engolir isso, né? Mas daqui a pouco eu sei que ela está com a razão, eu volto. Ela é assim comigo também, quando ela pede para corrigir os materiais que ela produz. Ô bem, dá uma olhada para mim, mas não muda do seu jeito não, hein? Porque tem o dela, eu não querer dela dentro do processo. Aí então hoje eu faço o seguinte, senta do meu lado e nós vamos fazer junto. Vai me falando o que você quer falar e a gente vai trocando ideia. Está melhorando, né, bem? E assim a gente precisa fazer. Consideração de um para com o outro. Isso é discipulado. Para encerrar, gostaria de convidar o louvor para vir à frente. Lidere e proteja a visão. Disse-lhe Deus, o teu nome é Jacó, já não te chamará Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Disse-lhe mais, eu sou o Deus Todo-Poderoso, sê fecundo, multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaque, dar-te-ei a ti, e depois de ti a tua descendência. Olha Deus liderando e protegendo a visão que Ele havia dado para Abraão. Nasce Jacó, de Isaque. Jacó é um cara oportunista, ele parece meio Ló. Ele escolhe as coisas mais fáceis, atalha caminho, compra o direito de primogenitura com um prato de lentilha, enganando o seu irmão, foge, passa muito tempo longe da casa, vem voltando, passa pelo Vale de Jaboque, acontece um encontro aqui com Deus, Deus o fere na coxa para marcá-lo, e ele passa a arrastar a perna, a mancar efetivamente, mas Deus muda a essência dele. Você não vai ser mais oportunista, você não vai ser mais esse enganador, esse forjador, agora você é Israel, um abençoado de Deus. Agora tu vai fazer e vai dar resposta para a sua vida, vai dar resposta aos seus relacionamentos, baseado na minha vontade. Glória a Deus, aleluia, irmão. Baseado naquilo que eu quero para você. E eu tenho uma promessa para você, a promessa que estava com Abraão, que estava sobre Isaque, eu coloco sobre a tua vida. Amados, essa promessa está sobre a tua vida. Nosso pai da fé continua sendo Abraão, é a mesma palavra. Jesus veio para cumprir essa palavra, e essa palavra vem de Jesus a nós, que tudo o que Ele fez, Ele mesmo disse que maiores coisas nós faríamos. Deus tem grandes coisas para realizar em ti e através da tua vida, amado. Você crê nisso? Fique de pé em nome de Jesus Cristo. A visão que Deus te dá, ela deve se desenvolver a partir de você e através de você. Não dê isso para outro fazer. Eu já fiz isso também na minha juventude. Algo que Deus deu para mim, eu fui lá e entreguei para outros fazerem. Fracassou. Não foi para lado nenhum. Sofremos, todos sofremos. Porque Deus me queria lá. É com você que Deus quer ter um relacionamento. Aleluia. É com você que o Espírito Santo precisa falar. Tenha fé de que Deus cumprirá a visão. Você se lembra aqui, Abraão passa por um momento de crise, separação com seu sobrinho, e Deus vai lá e fala, ergue os olhos, o sul, o norte, oriente, ocidente, olha tudo isso. Eu já te falei, estou parafraseando o texto aqui, tudo isso eu vou te dar, é teu. Essa é a minha visão. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus maravilhoso, no momento da nossa crise, que você está duvidando, Ele vai lá e fala, não prometi. Deus não é Deus de obras inacabadas. O que Deus começa, Deus termina. E aquele que começou a boa obra em vós, diz a palavra do Senhor, irá completá-la. Ou seja, a minha vida tem um fim no Senhor, de bom êxito, de sucesso, de bênção. Deus é fiel, amados, e nós não precisamos ter medo de Deus. Ele é o agente principal, é Ele que vai te conduzir, é Ele que vai te sustentar, é Ele que vai fazer toda a diferença na sua vida, para que a visão que Ele tem para você se caracterize, se cumpra, no nome de Jesus Cristo. Ele desenvolverá um relacionamento contigo, eu fico encantado com isso. Ele olha para Sodoma, olha para Gomorra, e Ele diz, eu vou destruir aquelas cidades.
Há muita imoralidade ali. Mas nós podemos fazer isso sem falar para o nosso amigo Abraão. Nós podemos falar, ir lá destruir essa cidade sem que Abraão, o detentor da promessa, saiba disso. Olha que coisa maravilhosa. Quando alguém da nossa casa faz opções ruins, nós não sabemos como protegê-los, nós entregamos essa causa na mão de Deus, porque Ele é justo. E Ele não vai fazer nada, absolutamente nada, antes de falar ao teu ouvido, sussurrar ao teu ouvido. Você é meu amigo, você é meu filho, você é meu discípulo, é aquele que eu amo, e eu não escondo nada de ti. Ele quer revelar a você como você deve agir. E você vai interceder junto com o coração de Deus. Senhor, tem 50 justos. O Senhor vai destruir se tiver? Não, não destrua. Mas só tinha um, e Ele tira esse um. Eu quero acreditar que eu estou falando de você, da tua casa, daquilo que te pertence, daquilo que Deus não quer que saia das tuas mãos. Ele deu para você. E Ele está falando para você, é teu, eu te dei. E vai permanecer com você em nome de Jesus Cristo. Aleluia, irmãos.